Um pouco da entrevista do técnico do último que deu certo no Flamengo, o atual técnico do Tricolor, derrotado nesta noite. Deu certo e demitido. Bom, primeiro que seria fundamental a equipe estar em campo. Nós não imaginávamos e não esperávamos naturalmente que teríamos, né, um campo tão encharcado como acabou acontecendo, e o Beira-Rio é um dos melhores gramados que nós temos no país, inclusive em momento nenhum a bola deixou de correr com normalidade. Apenas é natural, o campo bem pesado para a circunstância e principalmente para uma decisão como a que teremos domingo. O resultado em si não tem nada a ver com aquilo que eu vou colocar, que é muito difícil você virar uma chave em que você tenha um jogo tão importante e decisivo, marcante na história do clube e de todos nós, e temos que fazer um jogo nesse intervalo, que era e que foi muito importante. Estamos em campo. Todas as alterações que eu fiz não foram alterações táticas, quero deixar isso também bem claro, foram alterações no sentido de tentar resguardar alguns jogadores, mas que seria importante que eles estivessem por determinado período. Nós tivemos 15 minutos iniciais e os 15 minutos do segundo tempo abaixo das nossas condições e não fomos penalizados na primeira, mas sim na segunda, onde o Inter, por merecimento, virou um resultado que nos era favorável e que, de repente, com um pouco mais de administração, um pouco mais de organização, talvez nós tivéssemos tido uma sorte melhor. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Pedro Oliveira, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Quero perguntar para você, é óbvio que não tem como a gente não falar da final de domingo. Por mais que o São Paulo tenha jogado hoje contra o Inter, é imprescindível a gente falar da final de domingo. O Flamengo também perdeu. O Flamengo perdeu até por uma derrota mais acachapante, por uma derrota de 3-0 para o Atlético Paranaense. Só que o São Paulo não vence há 7 partidas no Campeonato Brasileiro. A única vitória nesse meio tempo foi na Sul-Americana, para ele deu que foi eliminado. Como é que chega o São Paulo para esse jogo? São 7 partidas sem vencer no Brasileirão. Como é que chega o ânimo do São Paulo depois de um tempo de trabalho, onde o São Paulo teve para trabalhar e mesmo assim perdeu para o Inter aqui em Porto Alegre? Você se chega preocupado para esse jogo contra o Flamengo na final? Não, preocupado pelo resultado de hoje, mas não preocupado pela sequência. Não preocupado pelos 6, 7 jogos que nós tivemos anteriormente. Até porque foram jogos dentro de competições onde nós estávamos decidindo toda semana. Seria impossível nós cobrarmos alguma coisa além daquilo que foi alcançado. Sendo que dessas derrotas nós tivemos vários jogos em que nós prevalecemos sobre os nossos adversários. Os resultados não aconteceram por N fatos, mas não foram jogos ruins, horríveis. Foram jogos equilibrados, jogos onde a equipe esteve organizada. Teremos uma decisão no domingo com o Flamengo, que talvez também não tenha sido feliz no dia de hoje, mas não quer dizer nada. O jogo do domingo é um outro momento, uma outra característica. Eu tenho certeza que tanto os jogadores do São Paulo quanto do Flamengo estão esperando como ninguém por esse momento. Teremos aí 2 grandes jogos, 2 grandes equipes do futebol brasileiro e, sinceramente, o passado para mim em relação a esse pequeno histórico não tem problema nenhum para o jogo dessa semana. O que nós teremos é que estar muito focados, muito determinados e prontos para 2 jogos importantíssimos na história do clube e de cada um de nós que aqui estamos. Bom, é inevitável a gente seguir falando da final, né, Dorival? E mesmo que os 2 finalistas cheguem nessa decisão sem ter vencido, tem um elemento aí que é importante, que é a sua figura. Você passou pelo Flamengo recentemente, vários dos jogadores com quem você trabalhou e teve êxito recentemente ainda estão lá. O fato de você ter trabalhado e conhecer eles, mesmo que o trabalho tenha sido num curto período e tenha tido resultados, o fato de você conhecer eles pode ajudar a montar uma estratégia para essa decisão e pode inclusive ser um adicional para conseguir isolar esse momento no Campeonato Brasileiro e também pensar na final de uma maneira diferente, conhecer eles?
Não, olha, eu sou muito sincero com você. Eu acho que é natural que tenhamos um conhecimento da equipe, dos jogadores e das muitas qualidades que a equipe do Flamengo apresenta, possui jogadores de excelente nível. Mas não vejo como um fator decisivo, não vejo como um fator que desequilibre, não vejo como um fator que de repente possa influenciar de uma maneira ou outra. O que eu acho é que nós teremos 2 grandes espetáculos. As equipes estavam se preparando ao longo de todo esse período e, queira ou não, fica muito difícil você virar uma chave. Não é assim que funciona. Não há como você fugir a esse contexto de estar focado em uma decisão daqui a 3 dias e meio. Então, eu acredito que fizemos o nosso melhor hoje aqui. Dentro de um contexto poderia ter sido bem superior, eu reconheço, mas conhecendo muito bem todo o ambiente e todo o movimento em torno dessas 2 partidas finais, é natural que eu tenha que entender tudo aquilo que aconteceu, que se passou com a nossa equipe, assim como também com o nosso adversário lá fora. Dorival, se o senhor pudesse falar um pouco do jogo de hoje, né? Porque os seus atletas, eles acabaram comentando que foi um jogo difícil, onde parece que o Internacional, o Kudê, estudou muito bem os seus movimentos, conseguiu anular as suas jogadas, tirando o São Paulo da zona de conforto, tendo um segundo tempo, depois até das suas substituições, que a gente compreende, né? Tem uma final, o senhor tem, vamos dizer assim, para o senhor também acredito que seja difícil virar a chave, porque tem que pensar no Brasileirão, mas também tem que pensar na final, e o Inter também está numa situação parecida, que só ganhava na Libertadores, tinha um hiato bastante significativo no Brasileirão. Se o senhor pudesse detalhar um pouco mais como é que é para o técnico também fazer essa troca de chave. A gente sempre fala dos jogadores, mas acredito que não seja fácil sentar na cadeira do técnico para fazer essas alterações e preservações. É porque até os momentos em que nós tínhamos um respiro entre uma competição e outra, o São Paulo estava totalmente focado no Campeonato Brasileiro e fazendo uma campanha muito regular. Quando nós começamos a decidir, e toda semana vinha acontecendo, porque nós estávamos na Sul-Americana, na Copa do Brasil, com jogos importantíssimos, com adversários complicadíssimos, e saíamos de um jogo como esse e de repente 2 dias e meio depois nós estávamos em campo. Não conseguimos um resultado. Então foram se somando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, e de repente se acumula-se. Por isso que eu tô assim, tentando entender tudo o que vem acontecendo. É natural que cobrando uma melhora a todo momento, intensificando trabalhos, nos dedicando muito. O Inter fez, sim, alguns movimentos interessantes. Nós também tivemos boas oportunidades dentro da partida, assim como o próprio Inter as teve. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo de um bom nível, mesmo com o campo muito pesado, não houve deslealdade de lado nenhum, um jogo jogado, com o equilíbrio das 2 equipes. O Inter foi melhor, teve merecimentos, e para um treinador é muito mais difícil uma virada de chave, porque ela inexiste, não tem como você fazê-lo, a realidade é essa. Todos nós estamos pensando muito nesses 2 jogos finais. Eu tenho certeza que tanto desse lado quanto do lado de lá, São Paulo também da mesma forma, os jogadores, a torcida, todos querem que chegue o quanto antes esse momento e que sejam aí 2 grandes espetáculos. Pois é, e até em cima disso, né, Dorival? Tá legal, ouvimos bastante coisa do Dorival. A questão é possível desvincular absolutamente o que o São Paulo, no caso específico, o Flamengo, a gente falou bastante também, mas evidentemente que vocês estão livres para falar sobre o Flamengo nesse caso. Desvincular o que vem acontecendo, no caso do São Paulo, uma sequência de 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, do que o time pode produzir no domingo, porque não é, eu discordo do Dorival que seja um recorte pequenininho, ele minimizou. Os jogos do São Paulo de mata-mata, com exceção ao jogo com a LDU no Equador, foram jogos melhores que os jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro.
O time tem mostrado isso. Em casa, né? Com o São Lourenço e Corinthians. São Lourenço e Corinthians. Assim, que o Sport ainda não tinha pegado embalo. Porque eu não quero ter a questão do embalo ali, do time pega, engrena aí, a coisa vai, né? Vai melhorando e aí o time começa a acreditar em si mesmo, as coisas começam a acontecer favoravelmente. É óbvio que se o São Paulo fosse o timaço, o São Paulo conseguiria jogar melhor em ambas as competições. O São Paulo queria ter uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, mas tem rendido mais no mata-mata. Porém, hoje o Dorival fala sobre momentos em que o Inter foi melhor que o São Paulo. Citou ali um trecho do primeiro tempo, no começo, outro trecho também no começo do segundo tempo, 15, 20, 25 minutos. São momentos em que o Inter faz uma marcação alta, com muita pressão, e o São Paulo tem dificuldade para sair jogando. O São Paulo é um time que gosta muito de sair tocando a bola. O Flamengo não consegue fazer essa marcação. Pelo menos não tem conseguido. 2, o gramado um pouco mais pesado também dificulta um pouco mais a bola correr na velocidade que o São Paulo gosta para sair de trás de um time do Inter que, quando conseguiu jogar bem em casa, fez essa marcação de maneira extremamente elogiável, principalmente contra o River Plate, para se classificar na Libertadores. Inter desfalcado também, né? Não tinha Rocher, não tinha Vitão na zaga, não tinha Johnny no meio de campo, não tinha Arangues, não tinha Ender Valencia. O goleiro fez uma enorme falta no jogo de hoje. Rocher, Johnny e Enner. A gente está falando da espinha do Inter que decolou. Então, assim, o São Paulo pode tirar proveito de coisas que o Flamengo não tem conseguido fazer. A primeira questão do São Paulo, para mim, é a seguinte. O Dorival colocou tanto no jogo contra a LDU, no Morumbi, quanto hoje, Luciano e Lucas juntos, tirando um dos jogadores que marcam mais pelos lados, jogando com o Caleri, com o trio. O tal do quarteto, que tanto se falou, vamos falar de futebol do mundo real. O que faz o São Paulo forte, principalmente dentro de casa? O São Paulo é um time que perde a bola, marca, perde a bola, pressiona, vai criando volume. E eu não sei se o São Paulo consegue fazer isso com Luciano, Lucas e o Wellington Rato ou Nestor jogando, fazendo um trio ali na frente da dupla de volantes. Pablo Maia e Alisson são os jogadores que precisam jogar. Eu não acho que compensa para o São Paulo, seria o maior erro colocar o quarteto, porque você parte para um duelo técnico com o Flamengo e é tudo que o Flamengo quer. Tudo que o Flamengo quer é um duelo técnico. O que o Flamengo não quer é um time que sufoca, que marca, que tira espaço, que perde a bola, pressiona, que torna o jogo rápido. O Flamengo gosta de cadenciar jogo. E quando você toma a bola do Flamengo, você sabe o dano que você causa. O jogo Atlético Paranaense acabou de mostrar isso hoje. Né? Então a minha dúvida, depois do jogo contra a LDU e do jogo de hoje, é se o Luciano tem que jogar. Tecnicamente, o Luciano é um jogador muito importante para o São Paulo. Eu acho que o Luciano é um jogador que tem mais do que simplesmente ser tecnicamente um dos melhores jogadores do São Paulo. O Luciano tem coisas muito positivas. Luciano, nessa fase do São Paulo, desde a época que foi contratado, já com o Diniz, com o São Paulo Palmeiras dos brasileiros, se tornou um jogador muito importante. Porém, o Lucas por dentro faz mais a diferença que ele. Totalmente. O Wellington Rato marca mais do que o Luciano marca pela direita, para você criar esse jogo desconfortável para o adversário. Do lado esquerdo, o Nestor marca mais do que o Luciano marca para tornar esse jogo desconfortável para o adversário. E quando jogaram os três, não estou nem falando do quarteto, o São Paulo teve prejuízo coletivo. Tanto contra a LDU quanto no jogo de hoje. Acho que você pode, inclusive, levar isso que o Birner está falando e com o que eu concordo em consideração. Lembrando que você tem 2 jogos. Não é, eu acho que se a final fosse em jogo único, como é a final da Libertadores, talvez a decisão ela seja mais complicada. Você abrir mão de um cara que tecnicamente é superior, embora hoje não seja mais, né? O principal cara do ponto de vista técnico, que eu acho até que era, né? Antes da chegada Luciano. Do Lucas, Sim. Exato, ele era o melhor tecnicamente. Sim. E aí você abrir mão desse jogador não fazia sentido. Hoje, você tem um cara que faz muito mais diferença do ponto de vista técnico do que ele. Você tem outros 2 atacantes que de fato são monstros no aspecto da dedicação, do empenho, de jogar para o time, de marcar, até mesmo o centroavante, coisa que não é tão nessa função, e você tem 2 jogos, então eu acho que é aquela história, você pode jogar no Maracanã de uma maneira, né, pensando justamente
nessa questão de não ter um embate técnico contra o Flamengo, porque tecnicamente ninguém é tão bom contra o Flamengo, quanto o Flamengo, tecnicamente falando, tá? Individualmente falando, não como time, evidentemente. E depois, dependendo do que acontecer, você tem para o jogo de volta a possibilidade de aí sim, precisa buscar o resultado. Como foi com o Corinthians, inclusive. Precisa buscar o resultado, você precisa ter mais a bola, você vai precisar jogar mais, você vai precisar atacar. Você vai ter que necessariamente dar mais espaço para o adversário e aí você pode ter essa opção do Luciano. Então eu até entenderia, embora ache que o Luciano tecnicamente está entre os melhores jogadores de São Paulo. Eu tenho dúvida, tá, Jean, do que fazer. Porque eu acho que o Luciano, pro padrão São Paulo e porque ele simboliza o São Paulo, é um jogador extremamente especial. Não estamos falando de qualquer jogador. Porém, o Lucas também é. Muito especial. E o Caleri, pela postura e pelo lugar que joga, também é muito especial. E para mim, é tecnicamente incomparável. E você jogar o Lucas, Paulo Calçade, para o lado, você limitar as ações do Lucas, me parece um desperdício. Não, mas não sei se limita. Mas ele hoje já... Ele procura o meio o tempo todo. Mas São Paulo começa a funcionar quando ele cai por dentro. Exatamente. O Lucas, ele vem por dentro, ele gera muito jogo para ele e para os companheiros. Agora, eu acho que o Dorival, se ele tem alguma dúvida, se ele tá, o que faz o Dorival pensar no jogo é a escalação do Flamengo também. Qual é o Flamengo? Claro, uma coisa é o São Paulo lhe dar a escalação de mão beijada, outra coisa é ele saber dos problemas do seu Flamengo. Por exemplo, a Arrascaeta está machucado. Como é a situação do Arrascaeta? Porque existe um Flamengo com uma escalação, existe um Flamengo com outra também. E ele vai ser o Wesley ultrapassando ou sem jogo pela direita? Mas ele pode estar pensando nisso também. Em como se aproveitar de uma oportunidade, porque acho que esse primeiro jogo também não pode ser descartado. Assim, mata-mata, sempre assim, quem está jogando fora, você imagina, vai botar mais os 2 volantes. Quem está dentro de casa vai dar tudo. Tal. E não é assim também. Eu acho que dá para jogar de uma outra forma. Ele pode ter olhado para o jogo de hoje e se convencido de que não dá certo. O que impressionou no São Paulo foi o segundo tempo de como o Inter frequentou a área de São Paulo com a facilidade. Não dá para dar essa facilidade para o Flamengo. Entrar com o Gerson, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, pode ser Gabigol e Pedro, ou eventualmente um Everton Ribeiro. Vamos ver para onde vai o São Paulo com a escalação. Não dá para ter o São Paulo imaginar que o Flamengo vai jogar com essa facilidade que ele ofereceu ao Internacional no segundo tempo. Primeiro tempo estava ali, né? Mas o segundo... Quando a gente olha para a final... Até o gol do René. O René domina, pau no gol. Que é quase um convite, né? Ele domina, gira, o meio tabela. O Jean cita no início do programa que em situações normais a gente falaria, mas não é uma mobilização de final. Para o São Paulo do segundo tempo, no comparativo, no projeto, não pode conceder tanto ao Flamengo, eu acho que cabe esse tipo de divisão. Eu não acho que o comportamento do São Paulo, o comportamento de São Paulo, segundo tempo, para mim, não vai dialogar em nada com a final. E aí eu tô com o Birne. Estava tentando segurar o resultado que era favorável. Não que o São Paulo tenha jogado bem fora de casa em momento nenhum. Essa semana, né? Até domingo. 11 jogos do Brasileiro, 6 derrotas e 5 empates. O São Paulo joga fora de casa no domingo, mas a sequência dele fora de casa... O que a gente tem que levar em consideração para o domingo fora de casa não é o fora de casa do Brasileiro, é o São Paulo do mata-mata. Qual é o São Paulo do mata-mata? Esse é o São Paulo que chega para o domingo, que para mim não vai dialogar com esse segundo tempo de hoje. Acho que nesse caso cabe essa ponderação. E no mata-mata, o São Paulo jogou melhor que o Sport fora do que em casa, jogou bem contra o Palmeiras, foi o melhor jogo fora de casa do São Paulo em toda a temporada, provavelmente. São Paulo foi mal contra a LDU, foi razoavelmente. Contra o Corinthians também é um time bagunçado, né? Então não é tão difícil jogar coletivamente melhor que o Corinthians. Mas foi um pouco melhor que o Corinthians, mas perdendo fora de casa. Primeiro tempo. São Lourenço fez um bom primeiro tempo. Então São Paulo tem jogado no mata-mata mais vezes bem do que mal, ao contrário do que acontece no Brasileiro. Quando atua... Ele passou um bom tempo sem tomar gol. E é bom pensar qual é esse Flamengo que chega dentro de casa. Porque... Fala pessoal, torcida tricolor, saiu aqui a escalação para o jogo contra o Internacional e temos o nosso centroavante Caleri com a 9, Luciano um pouco mais recuado com a 10, temos o meio de campo lateral esquerdo 7, Lucas Moura, temos o cabeça de área Pablo Maia de 29,
o Alisson com a 25 e o Arrato com a 27. Temos o lateral Rafinha com a 13, o zagueiro Diego Costa com a 4 e o Beraldo com a 35. E o lateral esquerdo com Caio Paulista com a 38. E o nosso goleirão com a 23 é o Rafael. Saímos em campo com a formação 4-4-2, com Caleri na frente, Luciano mais recuado e fazendo uma linha de 4 no meio de campo e 4 atrás. Então é isso, pessoal. Vamos para a partida e que venha o Inter. Vamos para cima, tricolor, e até a próxima notícia.